Sejam bem-vindos a mais um episódio do Longevidade Consciente. Hoje com os mesmos intervenientes de sempre. Hoje iremos falar-vos acerca de diabetes e iremos falar um pouco mais acerca desta patologia. Iremos avaliar com o Gonçalo, com o Miguel e comigo aquilo que é a fisiopatologia desta condição metabólica. E iremos também falar acerca de que forma é que o estilo de vida moderno pode contribuir para o desenvolver de diabetes, ou não, se é uma condição genética ou não. Que tipo de diabetes é que existem? Iremos explorar o tema de uma forma descontraída para todos aqueles que têm interesse acerca do tema. Gonçalo, queres começar aí com aquilo que estavas a mostrar há pouco, ou o que é que queres adiantar desde já? A todos. Eu acho que, como tu disseste, a questão de perceber as origens, eu diria que talvez seja a lógica que faz mais sentido, que é perceber de onde é que vem a diabetes, ou, se calhar, melhor ainda, começarmos por definir o que é diabetes e se existe mais do que um tipo de diabetes. Pronto, já me estou a alongar na explicação. Nesse sentido, pronto, existem mais do que dois tipos de diabetes principais, sendo que o mais comum, que corresponde a cerca de 95% dos casos, é mesmo a diabetes do tipo 2. Pronto, existe a diabetes tipo 2, que é mais prevalente, e temos também a diabetes do tipo 1, que nesse caso já é uma condição autoimune. Sendo que eu diria que aquela que tem mais impacto no nosso estilo de vida, ou mais relação com o estilo de vida, é mesmo a do tipo 2, e como é mais prevalente, eu sugeria talvez ser aquela que vamos abordar mais hoje. O que é que vocês acham? Ou seja, portanto, estás a falar essencialmente acerca da diabetes, que é uma insulino-resistente. Insulino-resistente. Ou seja, Exatamente. destes três tipos de diabetes, portanto, já referiste aqui a diabetes de tipo 1, que é um insulino-dependente, ou seja, necessita de fazer medicação, necessita ter os seus valores de glicose equilibrados portanto, pela especificidade e pela tecnicidade deste tema, portanto, sugeres, e eu até concordo, que seja abordado num outro episódio. A diabetes tipo 2 envolve, portanto, são insulino-resistentes, de alguma forma até se está mais relacionado até com aspectos comportamentais e que envolvem não só sedentarismo, mas também estilo de vida, e certamente a nível alimentar também podes adicionar, e ainda um terceiro tipo de diabetes, portanto, se calhar o terceiro tipo gestacional. Se calhar focar-nos-íamos essencialmente então no tipo 2 e na resistência à insulina, e eu se calhar começo já com uma provocação. Resistência à insulina será já diabetes tipo 2? De que forma é que a alimentação pode contribuir positivamente e negativamente para este quadro, Gonçalo? O que é que tu queres falar acerca disto? Vamos por partes. Sem Fizeste suar, duas sem suar. perguntas. Fizeste duas perguntas numa só. Vamos tentar esmiuçar isso. Pronto, Bora então, lá. essa questão da insulinoresistência, o que é isso? De forma simples, nós temos uma hormona no nosso corpo, que é a insulina. Tem várias funções no nosso organismo, mas a principal, vamos simplificar, é pegar nos açúcares que estão no sangue, o açúcar em questão, que é a glicose, e levá-lo para dentro dos tecidos, nomeadamente do fígado, do músculo e até do próprio tecido adiposo. E cerebral também, que o nosso cérebro também é um grande consumidor de açúcar. Eu trouxe aqui uma imagem que, se calhar, ao invés de estar só a falar, se eu partilhar aqui a imagem, faz mais sentido. Deixa-me aqui ver se eu consigo aqui ver. Exatamente, é esta aqui. Pronto, conseguem ver? Uhum. Então, basicamente, deixa eu ver se eu consigo aqui meter aqui, editar. Ok, tá. Marcação, ok. Basicamente, então, temos aqui um pâncreas, temos aqui o músculo, o fígado e a gordura. Eu sugeri começarmos por aqui. Aqui, basicamente, são as causas. Temos a parte genética,
Temos a parte da inflamação, que é uma grande condicionante da tal resistência à insulina, que já vamos ver o que é que significa na prática. Temos um nível alto de açúcares no sangue de forma crónica e também temos outros fatores que também são relevantes, mas sendo que o principal eu diria mesmo a questão da inflamação e o excesso de açúcares no sangue de forma crónica. O que é que isso faz? Isso a longo prazo faz com que, ao ter os níveis de açúcar no sangue altos, de forma duradoura, a insulina, que é a tal hormona que é responsável por tentar captar os açúcares para dentro dos tecidos, tem que trabalhar mais. E ao dar mais trabalho à tal insulina, ela ao início ainda consegue suportar esse aumento do trabalho, digamos assim, só que chega a uma altura que ela cansa-se, que ela já não consegue lidar com tanto açúcar no sangue de forma contínua e então começa a acontecer a tal resistência em que a insulina que é produzida não é suficiente face à grande quantidade de açúcar no sangue, ou a mesma que está a ser produzida já não é tão funcional, digamos assim. E isso depois leva ao tal desgaste, nomeadamente do principal produtor de insulina, que é o nosso pâncreas. Mais especificamente as células beta do pâncreas, que começam-se a cansar de tal maneira de tentar produzir mais e mais insulina, que faz com que haja mesmo até a própria destruição de algumas células e ao mesmo tempo também deixam de ser tão funcionais. Pronto. E então o pâncreas, lá está ele a tentar produzir mais e mais insulina, e uma setinha de insulina, e a insulina então é aumentada para tentar então captar esse açúcar que está mais na corrente sanguínea, e além disso também tem outras funções, como é o caso de inibir a produção de açúcar, porque faz sentido, se nós temos muito açúcar no sangue, não faz sentido que o fígado continue a produzir mais e mais e mais. Então a insulina também tem essa função, mas o problema é que essa resistência à insulina faz com que essas ações da insulina se vão deteriorando com o tempo. Portanto, essa inibição da produção dos açúcares pelo fígado também deixa de ser eficaz ao longo do tempo. E depois também a própria inibição da lipólise, que basicamente é a quebra da gordura para libertar os ácidos gordos para o sangue, que também seria inibido pela insulina. Ao longo do tempo, com essa tal resistência à insulina, o que acontece é o oposto, em que há um excesso de lipólise, ou seja, há muitos ácidos gordos a serem quebrados e libertados para a corrente sanguínea. E como podemos ver aqui numa das causas dessa insulinoresistência, ou que contribui mais para essa insulinoresistência, é mesmo o próprio excesso de ácidos gordos livres no sangue. Portanto, isto acaba por ser um ciclo que se retroalimenta positivamente e que a longo prazo faz com que de facto leve ao diabetes. Pronto, já falei demais. Não, E queria Gonçalo. partilhar. Gonçalo, excelente. Acho que descreveste muito bem os mecanismos envolvidos na fisiopatologia de diabetes e até criaste aqui já, se calhar, mais alguns tópicos para nós falarmos, assim, até de uma forma mais descontraída. Portanto, referiste aqui a questão da inflamação. Acho que era importante percebermos se esta inflamação acontece por alguma razão genética ou se é comportamental. Portanto, ou se é um misto das duas, não sei. Se calhar clarificar para quem está a ouvir, esta diabetes tipo 2 essencialmente ocorre em pessoas que normalmente têm uma composição corporal alterada com maior proporção, com maior acumulação de gordura. Existe, conforme o Gonçalo referiu, uma disfunção metabólica, ou seja, o nosso corpo tende sempre para a homeostasia, para o equilíbrio entre hidratos de carbono, entre o metabolismo lipídico, e quando ocorre aqui uma desregulação e os ácidos gordos começam a ter um papel pró-inflamatório, então aí começa-se a criar uma série de disfunções metabólicas e obviamente dá para nós também fazermos aqui uma associação em que pessoas com excesso de peso e, portanto, excesso de gordura, quer seja circulante, quer seja ao nível dos órgãos, possam ter uma maior propensão para esta disfunção orgânica a nível do metabolismo lipídico e, obviamente, glicídico, que é aí que vai interferir a insulina.
queres abordar esta questão, Gonçalo? Eu já vou a ti, Miguel. Miguel hoje está um espectador, também não estamos a deixá-lo falar, mas já vamos a ti, Miguel. Tenho aqui também umas questões para ti, mas se calhar só se o Gonçalo quiser adicionar aqui um pouco mais, o que é que tu achas? Sim. Sim, realmente a questão da inflamação crónica é grande principiante, ou seja, que leva à tal resistência à insulina. E uma das principais causas desse aumento inflamatório está muito relacionado com o excesso ou melhor, com o acúmulo de gordura corporal. Principalmente aquela gordura mais visceral que está ao redor dos órgãos, que acho que não vale a pena esmiuçar muito em termos do que é que acontece na fisiologia, mas basicamente o que acontece de forma muito simples é que há um aumento, há uma hipertrofia das células de gordura, também há aumento do número, mas principalmente do volume dessas tais células, e isso faz com que a parte da irrigação sanguínea dessas células de gordura diminua. E depois isso faz com que se desencadeie esse tal processo inflamatório, que quando crónico, ou seja, quando também ocorre de forma contínua ao longo do tempo e multiplica-se pelos vários tecidos do corpo. E essa inflamação pode ser reduzida principalmente através da perda de massa gorda visceral, e também através de uma alimentação mais anti-inflamatória, através do próprio exercício que já veremos mais à frente. Gonçalo, e tu atribuirias, em termos percentuais, se é que consegues fazer isso, a principal responsabilidade a fatores genéticos ou a fatores comportamentais? Como é que tu, se quisesses simplificar isto, a quem é que atribuirias a principal responsabilidade no desenvolvimento da diabetes tipo 2? No caso da diabetes tipo 2, claramente há o maior ênfase do estilo de vida, ou seja, da parte de comportamentos modificáveis, através do sono, exercício, nutrição, mas também a própria cessação tabágica e a própria gestão do stress também. São vários condicionantes aqui envolvidos. Em relação à genética, também tem um papel menos relevante, neste caso, da diabetes tipo 2, mas há um conceito também que é interessante, que também podemos explorar mais a fundo noutra ocasião, que é o conceito de limiar de gordura. Limiar de gordura aceitável. Pronto, em inglês tem um nome mais bonito, mas a tradução fica sempre um bocado estranha. Que é tipo limiar de gordura aceitável, que no fundo significa que para um indivíduo diferente, esse limiar vai ser também diferente. Ou seja, por isso é que nós vemos também pessoas magras com diabetes. Não só por terem falta de massa muscular, obviamente, mas que esse limiar é baixo. O que faz com que, à mínima, não digo à mínima, mas com pouco acúmulo de gordura, essa gordura que é acumulada vai mais facilmente para a zona interna das vísceras e dos órgãos internos e mais facilmente desencadeia o tal diabetes. E isso tem muito a ver com a parte genética, ou seja, o quão o nosso corpo rapidamente permite que esse acúmulo de gordura vá mais para a parte dos órgãos. Okay? E isso varia geneticamente. Por exemplo, no meu caso, imagina que no meu caso o meu limiar é baixo. Ou seja, eu aumentando pouco o tecido adiposo, ele vai logo para o fígado e vai logo para o pâncreas, e esse azar genético, digamos assim, diria que talvez seja um ponto que varia mais entre as pessoas. Ou seja, então existe aí um aspecto genético que pode condicionar o desenvolvimento da condição, além, obviamente, da grande proporção que depois há de ter os aspectos comportamentais. Existem vários. Disseste existe um, ou seja, este foi o único que eu referi, mas devem haver dezenas, se não centenas, de vários mecanismos epigenéticos e genéticos. Agora, este aqui eu diria que é aquele que acho que faz mais, não diria que é o mais impactante, mas deve ser dos principais, eu diria, até porque a parte das razões genéticas é muito difícil de estudar isoladamente. Mas depois também há as próprias características do tecido adiposo. Temos o tecido adiposo mais castanho, que produz certos compostos, temos um tecido adiposo mais branco, que já produz outros. Portanto, é uma questão muito complexa e a parte genética influencia. Ainda não sabemos ao certo como a 100%, mas influencia menos do que a parte do estilo de vida na diabetes tipo 2. Ok.
Ah, vamos então passar aqui para o Miguel. Miguel, o que é que tu tens a dizer em relação a isto tudo? Então, no fundo, aquilo que o meu domínio, digamos assim, no tema de diabetes, é falar primeiro da distinção de diabetes tipo 1 e tipo 2, como o Gonçalo já falou. Acho que se calhar muita gente não sabe a diferença, mas o Gonçalo já explicou e concordo também que o tipo 2 claramente é mais influenciado pelos comportamentos das pessoas, o seu estilo de vida, e portanto, quando eu penso em diabetes tipo 2, sem querer estar a parecer mau, digamos assim, mas vem-me sempre à cabeça que aquela pessoa é desleixada, de alguma maneira. Ou seja, aquela pessoa podia melhorar o seu estilo de vida, tem o controle em alguma coisa que influencia a diabetes tipo 2. Enquanto a tipo 1, ela não pode controlar, no sentido de é algo genético e a tipo 1, de facto, ahm, nascemos com ela ou não nascemos. Pode-se desenvolver mais tarde, penso que na altura da adolescência é a altura mais comum. Mas de facto a tipo 1 quando surge temos que aprender a viver com ela. A tipo 2 tem a parte boa é que é criada geralmente por um mau estilo de vida, mas a parte boa, portanto, é que também é reversível. Enquanto a tipo 1 nós não conseguimos reverter, a tipo 2 tem esse lado positivo. Podemos tentar revertê-la, melhorar o nosso estilo de vida, mais exercício físico, mais movimento diário, melhor alimentação e também tentar descansar melhor. Portanto, para quem tem diabetes tipo 2, essa é a boa notícia. É possível reverter e, novamente, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo decidimos mudar o nosso estilo de vida para melhor, mais provável é, ou menos provável é, desenvolvermos complicações mais graves com o passar do tempo. E falando agora um pouco sobre o exercício, também sabemos que, como eu falei já, o exercício tem influência positiva para este tipo de população, que hoje em dia já são bastantes, pessoas com diabetes tipo 2 ou com pré-diabetes tipo 2, digamos assim, ou seja, algum tipo já de resistência à insulina que não é suposto aquele corpo ter. Idealmente nós não devemos ter resistência à insulina e se o temos é porque algo não está correto e algo deve ser feito para corrigir a situação. E no que toca ao exercício físico, sabemos que os estudos apontam para que tanto o treino de força como o treino cardiorrespiratório têm benefícios, ambos são úteis para controlar o nível de açúcar no sangue, para facilitar, lá está, a ação da insulina, melhorar a resistência à insulina e, portanto, faz todo o sentido incluir, seja para tratamento, pessoas que já tenham diabetes tipo 2, seja para prevenção. Portanto, convém às vezes não cairmos no erro de pensarmos, se eu agora não tenho diabetes, quer dizer que posso continuar o meu estilo de vida menos saudável, porque está tudo bem. Mas o que está bem hoje pode não estar bem amanhã. Então, focarmos novamente na questão da prevenção, que também é algo que nós queremos aqui promover muito, a parte da prevenção, porque longevidade tem muito a ver com prevenção. Não é só quando as coisas estão mal, é atuar quando as coisas estão bem. Mas, portanto, treino de força, treino com resistências, levantar pesos, vencer o peso do corpo, é aliado a treino cardiorrespiratório, ou seja, aumentos de frequência cardíaca. Ambos são importantes, são úteis para melhorar a sensibilidade à insulina, para controlar os níveis de açúcar no sangue. E portanto, para quem não faz exercício físico, tem aqui uma razão forte, entre outros benefícios, obviamente, mas no que toca a diabetes, tem aqui algo que pode controlar, algo que pode fazer já hoje, começar a fazer já hoje, para prevenir um eventual desenvolvimento de diabetes tipo 2.
Boa, Miguel. Fizeste aqui uma súmula fantástica em relação àquilo que deve ser a presença do exercício físico na vida destas pessoas que ou desenvolveram resistência à insulina ou já são enquadrados enquanto diabetes, ou seja, diabéticos tipo 2. Portanto, esses valores de corte também não os tenho aqui presente, mas obviamente é um percurso, não é? É um percurso desde um saudável, uma pessoa saudável, que tem um perfil glicídico e insulínico normal, até uma pessoa ser diagnosticada com resistência à insulina ou diabetes tipo 2. E eu acho que descreveste muito bem a importância do exercício. Deixa-me, se calhar, só adicionar aqui algo que também acho que é muito E interessante. eu só também acrescentar, embora está de certa forma relacionado com o treino de força, mas como sabemos que a força temos a parte mais neural e a parte mais muscular, mais hipertrófica, e só dizer também que o próprio tecido muscular aqui também assume importância, porque quanto mais massa muscular nós tivermos, mais ajuda a regular a tal glicose sanguínea e, portanto, o músculo é um tecido que acaba por facilitar e necessitar também de ter mais glicogênio, neste caso o açúcar no músculo sob forma de glicogênio, e portanto, ao termos mais massa muscular, também é uma forma de conseguirmos regular melhor o nosso açúcar no sangue. Boa, Miguel. Eu acho que estás a entroncar com aquilo que eu ia dizer e que já falámos, curiosamente, aqui há uns episódios atrás e até mesmo num workshop, em que o músculo é um órgão endócrino. O músculo vai muito além daquilo que é a sua ação mecânica da contração. E o Gonçalo começou muito bem por explicar estes mecanismos da fisiopatologia e reparem que podiam ver o pâncreas, o fígado, tínhamos a célula adiposa e tínhamos o músculo. O músculo é o principal agente de utilização de energia do nosso corpo e tem este aspecto endócrino, ou seja, ele consegue comunicar primeiro dentro do próprio músculo, ou seja, comunica consigo através da contração muscular, e a contração muscular que ocorre através do treino de força é diferente da contração muscular que ocorre através de exercício cardiorrespiratório, e tem ainda a capacidade extraordinária de comunicar com outros órgãos. Ou seja, no passado, já agora, vocês já estão por dentro disto, mas quem não nos conhece, se calhar ainda não sabe. No passado, falava-se muito de moléculas sinalizadoras que eram libertadas para a corrente sanguínea, que eram libertadas para o próprio músculo, que eram libertadas para as células à volta do músculo. Estas citocinas tinham um efeito que na altura se sabia que era sistémico, mas pronto, pensava-se que era uma coisa genérica. Contudo, recentemente, num artigo, creio, de 2022, que saiu na Nature, muito interessante, acerca de exercinas, surge pela primeira vez este termo, que são exercinas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o exercício segrega as tais substâncias metabolicamente ativas, mas em resposta ao exercício. Ou seja, é altamente específico. O que é que isto quer dizer? E já agora entroncando aqui com aquilo que o Miguel referiu há pouco. Quer dizer que o músculo esquelético, de facto tem um impacto a nível metabólico e a nível orgânico, a nível dos vários sistemas fisiológicos e a nível de órgãos específicos, como o coração, como o pâncreas, como o fígado. E, curiosamente, o mecanismo que leva ao desenvolvimento da resistência à insulina, que obviamente envolve diversas variáveis, envolve todo um ambiente neuroquímico e bioquímico muito específico. Claro que esse ambiente é influenciado pelo músculo e também influencia o músculo. Portanto, o que é que podemos extrair daqui agora de forma simples para quem nos ouve? É que, efetivamente, o treino de força feito de uma forma específica, ou seja, no caso de cada pessoa terá que ser adequado mediante as suas possibilidades e a sua disponibilidade naquele momento, é importante. E o treino cardiorrespiratório, numa vertente mais aeróbio, ou seja,
menos intenso. Aqui temos que ter alguma atenção. Porquê? Porque normalmente as pessoas com resistência à insulina, e numa boa parte, depende se são jovens ou não, temos de avaliar qual é que é o impacto que o excesso de peso presumível que possa estar presente pode ter a nível osteoarticular. Portanto, temos de ter muita atenção quando prescrevemos exercício ou quando a pessoa começa a fazer exercício, particularmente a nível cardiorrespiratório, ou seja, imaginem uma caminhada ou uma corrida ou bicicleta, há que perceber qual é que é a modalidade, a forma de exercício mais adequada para estas pessoas. Agora só falando do exercício, mas como é óbvio, o próprio padrão alimentar também terá de estar adequado, porque se a pessoa se exercita mais, também tem de ingerir macronutrientes de acordo com as suas necessidades. E aqui o papel do nutricionista é muito importante, porque também não pode haver, por um lado, um exagero naquilo que está a ser ingerido, mas também não pode haver uma escassez. E eu agora desafio também o Gonçalo para nos ajudar em relação a estes aspectos. E pronto, Gonçalo, depois também gostava que se conseguisses falar ainda acerca da questão inflamatória, e isto até com algum desconhecimento da minha parte. No outro dia uma senhora falou comigo e disse que está a fazer uma dieta anti-inflamatória. E eu fiquei, anti-inflamatória, fiquei assim um pouco confuso. Mas o que é que tu achas? Falares acerca disto que eu agora, de alguma forma, te desafiei, mas também se quiseres depois entroncar com esta questão das dietas anti-inflamatórias. Já lá vamos por Está parte, bem? parte a Vá parte. lá, então vá lá. Só para não... Então, antes disso, complementando um pouco o que vocês falaram agora, que acho que é super relevante sobre a questão da importância da massa muscular, que nunca é demais reforçar, é importante também afirmar que 80% dos açúcares que vão para a corrente sanguínea após a refeição são captados pelo músculo, ou seja, o músculo é que faz essa limpeza e essa organização, como depois o Miguel referiu bem, dessa formação também da parte das reservas do glicogênio, não é? E depois, a própria contração muscular durante o treino faz com que haja a captação desses açúcares de forma independente da ação da insulina. E como eu há pouco referi, mostrei lá no gráfico, a insulina já tem muito trabalho. E então o exercício acaba por ser uma forma de dar descanso a essa necessidade do pâncreas de produzir mais e mais insulina. Outra coisa que o Miguel falou que eu também queria complementar é em relação à questão da diabetes ser reversível. Isso aí de facto é uma questão bastante complexa. Eu percebo o que é que o Miguel quis dizer no sentido de que há sempre benefícios, independentemente da fase em que se encontra a diabetes, de melhorar o estilo de vida. Isso aí é inegável. Agora, também sabemos que, principalmente as complicações crónicas da diabetes, algumas delas são irreversíveis, no sentido de que, por exemplo, no caso das complicações dos rins a nível renal, há uma perda de número de células dos nefrónios, que são as células dos rins, que é irreversível, e mesmo o pâncreas, a perda de células pancreáticas devido ao tal desgaste que leva à destruição de algumas células, também parece ser irreversível. Agora, claro que isso vai sempre depender do estágio em que se encontra a doença, que não tem cura propriamente dita, porque é uma doença crónica, ou seja, a pessoa, desde o momento que tem diabetes, tem que estar sempre com cautela, fazer análises periodicamente e, principalmente, manter um estilo de vida ativo. Eu diria que esta ressalva também é importante. Agora, em relação à questão da alimentação, geralmente a questão dos hidratos de carbono costuma ser sempre o macronutriente que as pessoas pensam quando se fala em diabetes. Porquê? Porque, como falamos na tal desregulação dos açúcares no sangue, e sabendo que os hidratos de carbono são o principal contribuidor para esse aumento dos açúcares no sangue, muita gente pensa que então os hidratos de carbono são o vilão ou a causa da diabetes. Nesse sentido, já percebemos que não, porque a causa é a inflamação crónica e a forma como nós lidamos com os açúcares, e não só a quantidade de açúcares em si. Agora, claro que ter uma alimentação rica em açúcares simples é uma das causas, obviamente, principalmente quando está associado a um ganho de gordura corporal, e nesse sentido também tem que estar sempre associado a um excedente calórico, de energia.
E claro que mais do que os hidratos é perceber qual é que é a qualidade dos hidratos, a distribuição ao longo do dia. Isso é muito mais importante do que propriamente dizer que os hidratos devem ser restritos, até porque a evidência mais atual indica que não há superioridade das dietas baixas em hidratos de carbono, desde que tenham um déficit calórico. Portanto, nesse aspecto não há grande superioridade, desde que essa ingestão seja à custa de hidratos de carbono saudáveis, fontes de hidratos de carbono saudáveis. Depois, em termos de gorduras, é a mesma questão de uma pessoa saudável, evitar excesso de gorduras saturadas, que estão em carnes gordas, queijos gordos, manteiga, pronto, esse tipo de alimentos mais ricos em gordura saturada também deve-se ter alguma cautela. Em termos de gorduras saudáveis, deve-se privilegiar as mesmas que uma pessoa saudável. Em termos de proteína, aí também é importante perceber que a proteína não só apoia a questão da massa muscular, como também ajuda na questão da saciedade, no processo de emagrecimento. Porém, é preciso ter algum cuidado em casos de diabetes mais avançado, em que já há um compromisso a nível dos rins, que essa proteína deve estar baixa. Ou seja, por mais que seria interessante essa pessoa aumentar a proteína, a verdade é que como os rins dela já não estão a funcionar lá muito bem, nessas situações tem que se ter alguma cautela. Trabalhar com limites inferiores de proteína. Pronto, eu diria que estas são as principais questões que se costuma colocar. Depois há muita questão do índice glicémico, que basicamente é o medidor da velocidade de digestão e absorção dos açúcares, e nesse sentido, lá está, mais uma vez, não parece ser o fator mais relevante a ter em consideração na escolha das fontes dos hidratos de carbono, porque existem alimentos, como é o caso da batata, que têm um alto índice glicémico, mas, por exemplo, em comparação com o arroz tem mais hidratos por porção, ou seja, embora o índice glicémico seja maior na batata, depois a carga glicémica, que já engloba o teor de hidratos, no caso do arroz é superior. E isto não significa que o arroz seja uma má opção, simplesmente comer arroz sozinho, isso sim seria prejudicial. Por isso é que mais importante do que olharmos para alimentos isolados é mesmo perceber o contexto da refeição e também o momento em que essa refeição foi ingerida. Boa. Gonçalo, e já agora, antes de falar sobre a questão anti-inflamatória e as dietas anti-inflamatórias, tranquilo. Gostava só que falasse um pouco mais acerca da tua conclusão, particularmente da questão dos hidratos de carbono não serem propriamente o vilão, e referiste à questão propriamente da quantidade de hidratos de carbono e do timing, que foi isso, percebi bem? Ajuda-me lá. Sim, exatamente. A questão dos hidratos de carbono, lá está. Geralmente, se a pessoa precisa de perder peso, e nos casos de diabetes, a maior parte das pessoas precisa que haja uma perda de peso, principalmente de gordura, tem que haver um déficit. E para haver esse déficit, tem que se cortar em alguma coisa. Assumindo que a proteína está lá moderada a alta, na maior parte dos casos, a gordura costuma estar moderada ou baixa, eventualmente. Claro que geralmente nos hidratos de carbono costuma haver sempre uma redução, mas é importante perceber sempre do ponto de partida da pessoa. Por exemplo, claro que à partida talvez a pessoa consuma mais hidratos do que aquilo que são as suas necessidades. Ou seja, ela vai estar numa dieta baixa em hidratos de carbono consoante aquilo que fazia antes, mas não consoante aquilo que são as diretrizes de categoria de o que é uma dieta baixa em hidratos, que normalmente costuma ser abaixo de 40% da ingestão calórica. Ou seja, mesmo que não se encontre dentro desse intervalo de abaixo de 40%, se calhar a pessoa estava a fazer 60% de hidratos e agora está em 50%. Ou seja, ainda não está em dieta baixa em hidratos, mas já está mais baixo do que aquilo que tem andado a fazer. Portanto, essa nuance também é relevante. Não sei se respondi a essa parte. Diria que sim, se bem que respondeste a uma parte. A minha curiosidade até era sobre o timing. Deixa-me ser mais específico e até, se calhar, elaborar a questão de uma forma prática. Hoje em dia ouve-se de forma muito comum: pão branco não comas pão branco isolado, não comas arroz, não comas batata, eu agora como só 2 vezes por dia. Ou seja, era nesse sentido
até que ponto é que os hidratos de carbono mais simples são de facto maus e se faz sentido ou não fasear ao longo do dia para não haver picos de glicemia, se é que esses picos são problemáticos. O que é que tu achas acerca destes temas? Tá. São várias questões. Pois, sim, vou tentar assim organizar a resposta. Em termos desses tais picos glicémicos, é assim, isso também, o tamanho do tipo do pico glicémico vai depender também da constituição da refeição. À partida, se a pessoa está só a fazer 2 ou 3 refeições por dia, como vai comer mais quantidade, ou seja, o pico glicémico vai ser maior. Agora, se me perguntares assim, mas é preferível a pessoa, assumindo que come exatamente a mesma quantidade, é preferível fazer 3 refeições ou 6 para reduzir o pico glicémico? Nesse sentido, não parece haver uma preferência de comer a cada 3 horas ou fazer 6 refeições com menor quantidade. Não há necessariamente essa evidência, porque lá está, porque ao espaçar, ao comer mais frequentemente, menos quantidade, pode ser algo que ajude na adesão, mas geralmente até o que eu vejo é as pessoas não se organizaram tão bem e geralmente as pessoas costumam se dar melhor com 2 ou 3 refeições. Porquê? Porque permite maior controle, maior gestão e mesmo a própria gestão da rotina da pessoa. Agora, em termos metabólicos, uh, o facto de ter um maior pico glicémico com 2 ou 3 refeições, claro que vai ser proporcional ao facto de estar a ingerir a maior parte dos nutrientes em menos ocasiões. Agora, não parece que haja vantagem nesse sentido, porque o mais importante é mesmo ao final do dia. Um, e, e essas 2 refeições, por exemplo, estamos a assumir que seria o almoço e o jantar, mas aí talvez também vai mudar o pico glicémico se o jantar é às 9 da noite ou se o jantar é às 7 da noite. Portanto, a questão é mais complexa do que isso, mas eu diria que cumprir o nosso ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de comer mais durante o dia, evitar, ou melhor, reduzir a ingestão calórica no final da tarde, noite, esse é sempre o melhor princípio. E depois a questão da frequência das refeições, eu diria que é um fator mais secundário, e aí deve ser mais privilegiado o fator adesão do que o fator de algum eventual benefício cardiometabólico. Okay. E a questão... Força, era isso. Não sei se esqueci de Sim, alguma sim, coisa. sim. Acho que clarificaste bem. Ou seja, se tivermos de ingerir, vamos imaginar arroz branco, se o ingerirmos só arroz branco ou se ingerirmos arroz branco, por exemplo, com legumes, com outro tipo de alimentos, o pico de glicemia há de ser diferente, não é? Há de ser inferior. Era um pouco isso e a questão do timing também acho que explicaste. Eu esqueci-me de responder. A Diz, questão diz. da parte de complementar a refeição. Portanto, eu já referi que os alimentos isolados, principalmente fornecedores de hidratos, não é o ideal. Por exemplo, a pessoa comer pão sem uma fonte proteica ou sem uma fonte de fibra, provavelmente não seria o ideal. Agora, no caso de uma refeição, por exemplo, uma refeição que tenha arroz, sabemos que o arroz integral seria sempre o melhor. Mas do ponto de vista de fibra, talvez seria mais interessante e se calhar até mais fácil da pessoa aderir, adicionar um feijão em cima do arroz branco, do que forçar a pessoa a transitar para o arroz integral. Portanto, é tudo uma questão de gerir o que é fazível, não é? Mas eu diria que, claro, que o ideal seria eventualmente ter arroz integral e feijão. Mas lá está, neste contexto, geralmente são pessoas que têm hábitos, como o Miguel referiu, não muito bons e às vezes é melhor o feito do que o perfeito, não é? Tentar progredir algumas mudanças ligeiras. Mesmo a questão de adicionar alguns legumes também, logo isso vai aumentar a fibra e reduzir a absorção, o impacto glicémico, a absorção dos açúcares, ou lentificar essa absorção. Depois também há um conceito que eu pessoalmente acho que na prática não faz muito. Ou seja, o impacto já é baixo, que é a ordem da refeição, ou seja, a ordem da própria refeição. Por exemplo, não me refiro só sopa, prato e fruta, mas mesmo no prato, idealmente uma pessoa com diabetes teria um pequeno benefício adicional se começasse pelos legumes, depois seguisse pela proteína e depois só no final é comer os hidratos.
parece haver um ligeiro benefício, mas a experiência diz-me que o benefício é pequeno demais para o sacrifício que isso pode implicar. Portanto, eu aí não costumo recomendar essa prática. Portanto, acho que agora foi mais completo. Não. Ok. Queres falar sobre a questão anti-inflamatória ou fica para Isso é outro muito rápido. episódio? Isso é muito rápido. A questão da inflamação, primeiro, as pessoas que têm essa abordagem mais inflamatória, têm muito aquela visão da alimentação mais pura e mais detox, e a verdade é que o nosso fígado principalmente o fígado é o grande responsável por limpar tudo o que é resíduos inflamatórios. E em termos de resposta inflamatória propriamente dita, que inflamação é que estamos a falar? Estamos a falar de uma inflamação aguda? E se é uma inflamação aguda, estamos a falar de que citoquinas é que aumentaram. Portanto, quando a pessoa diz, comes isto e reduz a inflamação, isso aí é charlatanismo. Como é que se diz? É uma pessoa não sei dizer, mas é uma Charlatanice. charlatanice, exatamente, porque na prática isso não quer dizer grande coisa, porque reduzir um marcador inflamatório que por si só já é agudo, ou seja, é uma resposta que não tem impacto em termos de inflamação crónica, e como eu tinha referido anteriormente, o grande problema é a inflamação crónica, e isso tem mais a ver com o acúmulo de tecido adiposo visceral do que propriamente um aumento agudo, transitório de uma citoquina inflamatória. Agora, claro que um padrão alimentar saudável está associado a uma redução da inflamação crónica de baixo grau a nível global. E isso principalmente quando está ajustado em termos de quantidade. Porque imagina, vamos supor que a pessoa tem uma alimentação saudável / anti-inflamatória, mas come excesso de calorias. Está sempre a comer tosta com abacate ao pequeno almoço e ovo e sementes de goji. Então ela facilmente está em excedente calórico e está a acumular tecido adiposo. Podemos dizer que ela pratica uma alimentação mais anti-inflamatória, mas como as quantidades são completamente desreguladas face às suas necessidades, ela está a ganhar inflamação crónica de baixo grau, que é muito mais problemático. Portanto, acho que esse conceito de inflamação não indica a qualidade da alimentação, ou seja, não reflete necessariamente de forma linear a qualidade da alimentação. Complexo, Gonçalo. Bem complexo. É complexo. Mas ok, Miguel, não sei se queres adicionar algo mais. Penso que não. O Miguel gastou logo as fichas todas, pá. É isso, Miguel, foste bastante claro e sintético. E acho que foi um episódio muito proveitoso em vários sentidos. E agradeço-vos aos dois. Não sei se o Gonçalo quer adicionar algo mais. Também não. Eu diria que acho que fomos bastante diretos, dissemos coisas práticas para as pessoas fazerem, mas de facto, lá está, a diabetes é algo que existe muita controvérsia, que na prática sabemos que o que funciona é mesmo um estilo de vida saudável e não há milagres, como se costuma dizer. Boa. Foi então um episódio acerca da diabetes tipo 2 e pegando aqui também nas palavras do Gonçalo, para todos aqueles que têm um estilo de vida menos saudável, este pode ser também um argumento válido para prevenir uma condição que essencialmente é comportamental, tem alguns fatores genéticos e mesmo controlada acaba por estar em remissão, conforme o Gonçalo também referiu, não desaparece propriamente, mas a parte boa, e o Miguel referiu bem, é que depende de nós, depende do nosso estilo de vida. Portanto, faça exercício, alimente-se corretamente, procure um estilo de vida com menos stress, dormir bem e, obviamente, ouvir também o Longevidade Consciente. E nos próximos episódios continuaremos a zelar aqui pela sua saúde. Um abraço a todos e até um próximo episódio.